Gente, olha só, as eleições estão mais próximas a cada dia. Enquanto você pensa a respeito dos seus candidatos, a gente oferece informação justamente para você se preparar para essa escolha. Dessa vez, a nossa entrevista, o nosso assunto aqui é o financiamento de campanhas. Pois é, Marvin, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, estabelece as diretrizes para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que contém as regras para distribuição e transparência e aplicação dos recursos públicos. Mas ainda tem outras formas, como fundo partidário, as doações de pessoas físicas e os recursos próprios dos candidatos, né, Marvin? Exatamente. E quem está aqui com a gente mais uma vez é o Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral, para ajudar a gente a entender todo esse processo. Seja bem-vindo mais uma vez, Limão. Uma alegria participar aqui da TV Câmara, trazendo esclarecimentos de um assunto tão fundamental como é o financiamento de campanha. Já que sempre se falou no Brasil que essa possibilidade de financiar candidatos seria ou não uma fonte, o início de possíveis atos de corrupção. Afinal de contas, tem um ditado que diz: quem paga a banda, escolhe a música que toca. E nós temos muitas novidades nesse tema, financiamento de campanhas, nos últimos anos no Brasil. Em especial a deste ano de 2024, que é a primeira vez que existe uma eleição municipal com um volume tão grande de recursos públicos. 4,9 bilhões de reais serão injetados nas campanhas eleitorais deste ano. Pois é, e o que fica realmente de dúvida é em relação às regras, né? Porque a gente sabe que no passado era bastante comum as empresas financiarem as campanhas. Isso mudou com a intenção, inclusive, de evitar possíveis atos de corrupção e interesses, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um aumento, né, no volume de recursos empregados nas campanhas. O que acontece? Essa proibição ela vem de 2015, é um ano muito importante para a gente entender o processo. Naquele momento, o STF proibiu o financiamento de campanha e o Congresso Nacional ele aprovou uma reforma política, reforma eleitoral, diminuindo em metade do tempo da campanha, que antes eram 90, hoje são 45 dias, com a justificativa de barateamento. E um efeito da proibição de empresas financiarem campanhas foi a criação de fundos públicos, em especial o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então nós temos duas fontes públicas de dinheiro, o fundo partidário e o fundão eleitoral. O fundão eleitoral exclusivamente para campanha. O fundo partidário ele é utilizado para manutenção do partido político, mas uma parte dele também pode ser direcionada para as campanhas eleitorais. E é isso que vem sendo praticado no Brasil desde então. E aí, só que nós verificamos com o passar do tempo que a justificativa inicial de barateamento de campanha não está acontecendo. As campanhas estão demandando cada vez volume maior de recursos. E precisa. Para se fazer campanha, precisa de dinheiro. Mas nós podemos, talvez, debater a necessidade de um volume tão grande ou não. Já que os candidatos eles precisam ter criatividade. Eles precisam convencer o eleitor de uma maneira que não seja uma propaganda tão ostensiva. Existem meios hoje de se dialogar de forma muito mais barata, muitas vezes até gratuita. Interessante. A gente sempre reserva um espaço aqui da nossa entrevista para trazer a dúvida da população, saber o que dentro desses assuntos as pessoas estão em dúvida justamente para se preparar para a hora da eleição. Vamos ouvir a primeira delas? Meu nome é Riley, eu moro no bairro Floradas de São José. A minha pergunta é, como funciona a distribuição do fundo partidário entre as siglas? Essa distribuição ela é feita conforme o tamanho da bancada de deputados federais de cada partido. Existe uma porcentagem minoritária que é dividida entre todos, mas o grosso do dinheiro ele é dividido conforme essa bancada. Esse ano nós temos como os maiores recebedores de recurso o Partido Liberal e o Partido dos Trabalhadores. A gente começou essa entrevista perguntando exatamente em relação às empresas, né, Marvin? A iniciativa privada, se ela pode ou não fazer doações e de que maneira? Como é que ficou essa história? Não pode. Hoje em dia é proibido. As fontes vedadas, proibidas, é dinheiro de empresa e dinheiro de órgão estrangeiro. Agora a pessoa física pode? Pode. A pessoa física está liberado no valor de 10% ao seu rendimento do ano anterior declarado à Receita Federal.
Então tem um limite referente à pessoa que tem a intenção de fazer a doação. E o candidato ele pode se autofinanciar dentro desse limite de 10% da sua renda do ano anterior. Existem outras fontes também que o candidato ele pode fazer um empréstimo pessoal. Ele vai ao banco, pega um dinheiro emprestado e injeta na sua campanha. Mas esse empréstimo também não é aleatório. Existem regras muito rígidas que disciplinam. Por exemplo, ele precisa ter lastro do seu patrimônio para que ele dê de garantia e ele possa pagar. Né? Essa é outra regra fundamental também. E tem o financiamento de privado, o financiamento de partidos políticos, que é o grosso do dinheiro hoje das campanhas. E agora, quando se trata da fiscalização disso tudo, né? Na verdade, a prestação de contas dessas doações, do uso desse dinheiro de forma geral, desses recursos, ela deve acontecer quando? Durante o processo ou depois ali do dia da votação? Nós temos duas prestações de contas durante o processo eleitoral. A prestação de contas parcial, que é na metade do mês de setembro, e a prestação de contas final, que é ali para o começo de novembro. Tá? E no meio, entre as duas, tem um calendário importante, que é no dia 15/9. Nessa data, a Justiça Eleitoral tornará públicas as informações da prestação de contas parcial. Então, na metade da campanha eleitoral, os eleitores já poderão ter acesso às informações de quem são os financiadores do seu candidato. E ali é um mecanismo de controle social muito importante. Tem muitas informações disponíveis, públicas, que as pessoas podem sim exercer esse papel de fiscalização, porque o maior fiscal do processo eleitoral sempre foi e sempre será o eleitor. Bacana. Vamos chamar mais gente para participar desse bate-papo, né? A gente foi às ruas de São José para ouvir mais as dúvidas dos eleitores. Vamos lá? Eu sou José Belardo, moro aqui na região central de São José dos Campos. Eu gostaria de saber qual que é o valor que é definido para cada partido. Olha, esse valor ele é um valor global, que esse ano está em 4,9 bilhões, e ele é fatiado, ele é dividido conforme o tamanho da bancada de deputados federais. Eu não me recordo exatamente o número agora de cada um desses partidos, mas os maiores recebedores desse ano são o PL e o PT. E o próprio TSE, ele disponibiliza o cálculo da distribuição desse fundo, né? Perfeitamente. E nessa divisão, veja bem, a lei determina qual é o valor que cada partido recebe. Internamente, dentro do partido político, se eles quiserem mandar todo aquele dinheiro para apenas um candidato, privilegiando-o, a Justiça Eleitoral não faz nada, porque essa decisão já está no âmbito da autonomia partidária. A única coisa que a Justiça Eleitoral analisará é se esse envio de recurso, essa decisão interna dos partidos, ela obedeceu outras duas regras, que é a obrigação de destinar recursos de maneira proporcional a mulheres e às candidaturas de pessoas declaradas negras. Bacana. Bate-papo bom, né? Muito bom. Agora dá para estender bastante, tem muito assunto ainda, né, Limão? Mas a gente está com o tempo esgotado aqui já. A gente quer agradecer demais, mais uma vez, a sua participação aqui. Eu que agradeço, fico muito feliz, quero mais uma vez parabenizar a TV Câmara e a vocês por trazer esse assunto de maneira tão profunda e esclarecedora para a população. Que legal. É isso, né, Marvin? É isso, Fran. É interessante a gente entender como que não como o cálculo é feito em si, mas as possibilidades dentro do uso desses recursos, né? Pois é, porque dinheiro público, quando é usado, a gente precisa fiscalizar, a gente precisa entender como ele é utilizado, de onde vem. Então, eu acho que cabe aqui também um convite para os eleitores acessarem as redes sociais, por exemplo, da própria TV Câmara, a gente está sempre trazendo informações, do TSE também, que tem um link lá disponível para você tirar dúvidas com perguntas frequentes. Então, é sempre interessante a gente estar em cima fiscalizando, porque é papel do eleitor também fiscalizar, né? Exatamente.